Pessoal, então vamos começar a falar sobre algo que, na minha opinião, eu adoro, né? Eu gosto bastante de trabalhar com arrays. Arrays dentro do Java é uma coisa muito legal. Tem algumas possibilidades muito bacanas de utilização e a gente pode fazer coisas realmente boas e legais. Esse daqui é um exercício que eu deixei aberto, foi até o Geraldo do terceiro semestre. Ele estava com uma dúvida aí, conversando com ele, eu peguei o exercício dele, modifiquei e devolvi aí, formulado de uma forma. Esse exercício daqui é para calcular o de um número, ele é calculado quando você tem as divisões do número. Vou até abrir a lista de exercício deles para mostrar o que eu estou falando, né? Então vamos na lista de exercícios deles. Esse aqui é acho que é o número 8. Ainda estou na dúvida. Esse aqui é o número 8. É um desafio que eu tinha passado para eles, né? A gente tem aqui a resolução, o MDC, explicando, né? Que começa aqui, que é o máximo divisor comum. E aí vem explicando como que você faz o máximo divisor comum na matemática, né? Aí vamos supor, você quer ver lá o máximo, deixa eu já pegar um exemplo aqui. Você quer fazer o máximo divisor entre 20 e 10. Como que você faz? Você começa dividindo pelos números primos, né? Então você começa a dividir por 2. 20 dá para dividir por 2? Dá 10. 10 dá para dividir por 2? Dá 5. E aí, ó, todos puderam ser divididos? Sim. Então você marca ele. Olha lá, ele está destacado. Aí você vê assim, você ainda pode dividir por 2? Posso. O 10 dá para dividir por 2, mas o 5? O 5 não dá, mas beleza, o 10 dá, então vamos dividir o 10. Pega o 10, divide por 2, dá 5. E aí você tem 5 e 5. Esse aqui não dividiu todos, então eu não vou marcar ele. Agora, o próximo primo é 3, porém o 5 não é divisível por 3, né? Não dá uma divisão exata. O próximo primo é o 5, então é 2, 3, 5. O 5 dá para a gente dividir, então coloquei aqui o 5. O 5, ele já vai dar para dividir o primeiro, 5 dividido por 5 dá 1. O segundo, 5 dividido por 5 também dá 1. E aí, deu para dividir todos os termos? Sim. Então, eu vou marcar ele também. E agora, qual que é a fórmula para calcular o máximo divisor comum? Eu vou pegar aqui, ó, o 2 vezes o 5, ou seja, aquele que pôde dividir por todos, né? Então, eu pego lá o 2 vezes o 5. Beleza? 2 vezes 5. Vai dar 10. E esse daí é o máximo divisor comum entre o 10 e o 20. E aí a gente faz o cálculo dessa forma. Se você for ver aqui, tem alguns exemplos, né? Por exemplo, 20, 15 e 10. Você vai dividir por 2, só que quando você dividiu por 2, o 15 não é divisível, então não foram todos os termos. Ainda tem números pares para dividir por 2, né? Então divido. Depois divido por 5. O máximo divisor comum, o MDC, de 20, 15 e 10 é 5. Por quê? Somente o 5 conseguiu dividir todo mundo, né? E eu não tive mais isso daí. Então, acabou-se aqui. E aí a gente finaliza o processo do máximo divisor comum. Agora, se a gente continuar, tem alguns exercícios, né, que eu propus. Eu propus para você receber dois números e aí você calcular o máximo divisor comum. Não é para você se preocupar em fazer isso agora, isso aqui é a lista do próximo semestre. Eu só estou mostrando a aplicação de vetor aqui, né? E aqui fala, beleza, você vai receber e aqui eu estou mostrando quando que você calcula, né? Aí você vai pegar o 2 e o 5, 2 vezes 5, 10. Nesse caso aqui você vai pegar o 2, o 3 e o 3. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. E aí você tem que é 18. Se você só tiver agora, por exemplo, o 23 e o 21, você vai testar, não tem nenhum divisor, é 1, né? Continua sendo 1. E aí, beleza, aí eu propus para eles como desafio que eu recebesse um conjunto, né, de dados. Quantos? Quantos o usuário quisesse. Se ele quiser um, você informa um. Se você quiser dois, pode ser dois. Se você quiser 10, informa 10. E aí você passa todos os termos que você quer. E ele verifica o máximo divisor comum entre todos esses termos. E aí a brincadeira acontece dessa forma. Você passa todos os termos, você verifica quem são os divisores comuns, né? Então, nesse caso aqui, foi o 2 e foi o 5. Então, de 10, 50, 30, 20 e 40, você tem como divisor comum, máximo divisor comum, o 10.
Entre o 45, 27 e o 36, você tem duas divisões e é um 9 que é o máximo divisor comum. E aí a gente, né, fez essa proposta daí, brincou um pouquinho e deu nisso daqui, né? E aqui eu estou propondo lá, por exemplo, vou colocar um pouquinho para o lado só para eu poder ver os números, né? Entre com a quantidade de termos. Aqui a gente tem 5 termos. Entra com 5 termos. Você vai colocar o 10, o 50, o 30, o 20, o 40. E aí aqui eu tenho um monte de verbose em tela, né? Um monte de saída só para mostrar o passo a passo. Mas você verifica aqui, o MDC é 10. E ele calculou o MDC aqui. Vamos ver agora para 3 termos, né? Vamos entrar lá com 3 termos. Agora a gente tem ali o 45, o 27 e o 36. E aí ele diz que o MDC é 9. E aí acertou, o MDC é 9. Se você entrar lá com 2 termos, e agora os termos são o 162 e o 90. Entre 162 e 90 é o 18. E se você entrar com um termo só, né? Se você entrar com um termo, então um termo, eu entrei lá com 23, e aí é 23 mesmo. Se você digitar algum valor inválido, ele pede nova entrada, então negativo ele pede nova entrada, 0, ele finaliza o programa. Aí você fala, nossa, que bacana, legal. E como que isso aqui é feito, né? A gente cria um array, na verdade. Então, a ideia toda é a gente pegar e acumular tudo isso dentro de vetores. E esse vetor, eu passo ele como parâmetro numa função, e essa função faz o cálculo para mim, né? E ela tá aqui, recebe o array como um parâmetro e ela faz o cálculo. Eu conseguiria fazer de outra forma? Muito provavelmente não. Nessa daqui teria que ser dessa forma. E aí, para isso daí, a gente vai começar a entender como utilizar. Aqui foi um exemplo de uma aplicação possível, né? Quando a gente fala de vetores, a gente tem que entender o seguinte, né? Deixa eu salvar esse cara aqui para a gente. Cinco, seis, sete. Vamos colocar dentro da pastinha de arrays e a gente vai ver agora isso aqui funcionando. Vamos começar a entender como que funciona os nossos arrays. Os arrays, vetores, matrizes, né? Array é o nome genérico, vetor é quando a gente tem um array de uma única dimensão, matriz quando ele tem mais de uma dimensão. E aí a gente começa a aumentar as dimensões. Você tem que entender o seguinte, um array, quando declarado, ele tem uma notação bem única dele, é bem diferente a notação. Mas o que é um array? Um array é um conjunto de dados que ficam reunidos sobre o nome de uma variável. Então, por exemplo, eu crio um array, como foi lá o caso do exemplo anterior, números. Criei lá um array de números. E agora eu falo que esse array de números vai ter uma determinada quantidade de elementos, né? E eu vou passar aqui os elementos que eu quero que ele tenha. E aí, por exemplo, eu coloquei lá um array das idades de algumas pessoas da minha família. Então, eu tenho o meu priminho de 15 anos, eu tenho a minha tia de 47 anos, eu tenho o meu pai de 61 anos, eu tenho a minha mãe de 58, e aí eu tenho aqui as idades de algumas pessoas da minha família. O interessante sobre os arrays, que a gente pode destacar, é o quê? Quando eu declaro um array dentro da linguagem Java, eu posso dizer quantas posições eu vou ter. Nesse caso daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 posições. Então, eu tenho 4 coisas guardadas aqui dentro. O tamanho dele é 4. Então, eu tenho um array de tamanho 4. Ele tem 4 coisas dentro dele. E como que eu me referencio a isso daí, né? Porque já que eu tenho 4 elementos dentro de uma única variável, eu tenho que ter uma forma de fazer referência. E ele tem. E é um negócio chamado índice, né? É a variável que é o valor que a gente vai dizer para apontar o que a gente quer dentro dela. A gente vê em várias linguagens chamado como flag, né? Como índice, como apontador.
E aí a gente tem aqui as referências. Esse primeiro elemento, como ele é o nosso primeiro e ele está no início, e a nossa linguagem, no caso a linguagem Java, ela se inicia sempre com valor 0, esse aqui é o índice que representa ele, é o índice 0. Já o próximo é 1, depois é o 2, depois é o 3. Então, se eu quiser manipular isso daqui, eu tenho que falar para o meu array chamado números, qual que é o índice que eu quero ver. Se eu não falar para ele, ele não vai saber qual que eu quero. Eu tenho que dizer, olha, eu quero saber, dentro dos números que eu tenho, quem está no índice 1. Quem está no índice 1 é o 47. Ele consegue ver isso para a gente. A declaração de array em Java, ela não é muito amigável, né? Ela é muito similar até à forma com que você declara o scanner. Então, o scanner é bem parecido até a declaração. Para você declarar um array, você vai fazer assim, int, vamos declarar um array de inteiros, né? Int, vou declarar aqui, ó, números, exatamente como está ali. Eu tenho que fazer a anotação agora de array. A anotação de array é abre e fecha colchetes. Então, abri e fechei o colchetes. Eu posso declarar dessa forma, ou eu posso declarar dessa forma. As duas formas resultam na mesma coisa. E eu já falei isso daí para vocês, se vocês estão bem lembrados. E quando que eu falei? Quando a gente estava falando sobre isso daqui, né? Porque você vê string, abre e fecha, args. Esse abre e fecha, ele pode estar na string ou ele pode estar no args, né? No nome da nossa variável aqui. Pode estar em qualquer um dos lados, não tem problema nenhum. A diferença, né? Vamos ver o que difere aqui. Aqui eu estou declarando um inteiro chamado números, né? Números. Só que esse números é um array, porque ele tem o abre e fecha. Então, eu estou declarando um array chamado números de inteiros. Então, cada uma dessas posições aqui, que a gente terá aqui, vão guardar os tipos inteiros, só e somente tipos inteiros. Ela não pode misturar. Um array não mistura tipos, ela só guarda uma única coisa. Outra possibilidade é eu fazer aqui essa declaração, né? Quando eu faço o int e abre e fecha, eu estou falando que eu estou declarando um array de inteiros, chamado números. Aí você fala assim, pô, eu declarei números, um array chamado números de inteiros, e eu declarei um array de inteiros chamado números. Sim, o resultado é muito importante. O que muda nisso daqui? Por exemplo, quando você quer fazer múltiplas declarações de array. Então, eu quero declarar números, letras, palavras. Eu posso declarar aqui dessa forma. Ou melhor, letras, símbolos, né? Já que a gente está vindo lá de string, eu vou colocar aqui, ó, símbolos. Eu posso declarar dessa forma. Todos os números, letras e símbolos serão arrays de inteiros. Se eu fizer dessa forma, se eu pegar isso daqui e copiar aqui para cima, eu estou declarando um array chamado números de inteiro, uma variável chamada letras, do tipo inteiro, e uma variável chamada símbolos inteira. E aí eu teria que fazer o quê? Eu tenho que pegar e fazer isso daqui para ficar igual. Aí agora nós temos a mesma coisa. Agora são iguais. E aí é uma questão de gosto para a declaração, né? Então você pode optar por uma ou por outra. Eu comumente misturo as duas, né? Eu não tenho problema. Uma hora eu uso uma, hora eu uso a outra, justamente para não fixar, para não acostumar somente com uma. Eu saber que eu tenho a outra possibilidade, eu poder utilizar uma outra para vocês verem. Quando que eu utilizo? Não sei, é esporádico. Hora eu uso de um jeito, hora eu uso do outro e vamos que vamos, e assim vai indo. Novamente, qual você deve de utilizar? Qual você achar mais confortável, mais atraente? Não tem diferença no resultado final. O resultado final é sempre o mesmo, né? Então você pode trabalhar numa boa com isso daí. Vou começar com esse tipo de declaração aqui, o primeiro. E aí depois a gente faz um outro exemplo utilizando essa segunda daqui. Se eu fizer isso daqui,
eu já declarei um array. O problema de declarar um array dessa forma é que nós temos processos distintos, né? Aqui ocorreu uma declaração. Você declarou o array, né? Declaração de um array. Você declarou um array. Qual que é o tamanho desse array? Ele não tem tamanho, ele só foi declarado. Ah, e se eu colocar 10 aqui, vai dar erro. Isso daqui não pode no Java. Dessa forma, aqui na declaração, não pode. Isso daqui, perfeito, está corretíssimo. Então, isso aqui está certo. Estou declarando um array chamado números, aonde todos os seus elementos serão inteiros. Qual que é o tamanho desse array? Ele não tem tamanho ainda. Agora, a gente vai fazer o dimensionamento. Vamos dar o tamanho do array. E aí eu vou colocar o nome dele, números. E aí agora eu vou dizer que ele é igual ao novo inteiro e eu vou dizer quantas posições. Como a gente fez ali no caso com 4 elementos, eu vou colocar aqui 4, tá bom? Então, declarei um array do tipo inteiro com 4 elementos. Declarei um array chamado números, de tipos inteiros, né? Somente inteiros. Números agora vai ser igual a um array de 4 elementos. Então, ele vai ter 4 posições. Aqui é o de... Vou colocar uma palavra mais fácil para lembrar. Em vez de dimensionamento, né? Aqui é dando o tamanho do array. Ou, se você preferir, né? Ou falando a quantidade de elementos. Ou falando a quantidade de elementos do array. É isso que a gente está fazendo. Nós podemos fazer esse processo separado, então eu tenho aqui a declaração e depois o dimensionamento, né, dizer quantos elementos ele vai ter, ou você pode fazer isso num processo só, né? Ou a gente pode fazer a declaração int números, abre e fecha, igual a new int, e eu digo quantos elementos que ele terá. Acabei de declarar um array e dimensioná-lo, né? Dar o tamanho, a quantidade de elementos que ele terá. Então, declaramos um array e dissemos para ele, perdão, enrolei agora, né? E dissemos para ele que ele terá 4 elementos do tipo inteiro. Uma vez declarado um array, depois de dimensionado, ele não pode mais mudar de tamanho. Você não pode chegar depois assim, eu coloquei aqui um array de 4 elementos, nossa, agora eu preciso de mais um. Array, cresça em mais um. Isso não existe. Não tem. Não dá para fazer isso daí. Tem outras soluções possíveis, existem outras estruturas que a gente poderá utilizar aí no futuro, que ela cresce sozinha. Mas ela faz essa gerência por debaixo dos panos, a gente nem vê. Ela cresce. Você vai colocando elemento dentro dela e ela vai crescendo. Você falou que ela tem 10 elementos, você colocou 10, se você passou 10 elementos para ela, ela aceitou os 10, se você colocou mais um, ela foi, mais 2 ela foi, mais 1000 ela foi, mais 1 milhão ela foi, e ela não está nem aí, ela vai se redimensionando. E essa é uma característica bem legal. Ela vai crescendo conforme pode ser, né? E ela vai até dizer chega. E olha só que interessante agora. Você pode escolher fazer a declaração do array separado do dimensionamento dele, ou você pode escolher fazer tudo junto. Quando você faz tudo junto, você já está declarando e dizendo qual que é o tamanho. Nesse caso daqui, a gente poderia separar, por exemplo, para que você declarasse todas as suas variáveis em um local, e aí você perguntasse para o seu usuário, né, por exemplo, quantos números você quer para calcular o MDC? E aí, após ler esse número, você dimensiona o seu array. Você pode fazer dessa forma. É uma possibilidade. Então, tem essa possibilidade. Por isso que é tão interessante. Por isso que é tão interessante você ter as duas formas, né? Fazer tudo junto ou separado os processos. Eu vou deixar esse daqui comentado para não dar problema, né? Ou a gente faz dessa forma. E foi porque
se a gente estiver utilizando mesmos nomes, e vai dar conflito, né? A gente vai estar redeclarando uma variável, e isso não pode acontecer. Nesse caso daqui, então, a gente declarou uma variável do tipo array, a gente deu o tamanho dela. Agora, a gente vai fazer o quê? Eu quero colocar os valores dentro dela, né? Para colocar os valores, eu vou chegar lá e falar números. Agora eu falo a posição. Na primeira posição, vamos relembrar aqui qual que é a primeira posição? Olha só, índice 0, né? Então, números na posição 0 vai receber o valor 15. Então, números na posição 0 recebe o valor 15. E aí a gente pode fazer para os demais, né? Então, para cada um dos nossos elementos, a gente tem 4 elementos, ou seja, vai de 0 a 3, e a gente vai colocando os valores. E os valores aqui é 47, 61 e 58. E aí, beleza, você acabou de declarar, né, o seu array e você passou os valores para dentro de cada uma das posições que ele tem. E beleza, agora a gente pode pegar e imprimir isso daqui. Vamos imprimir, né? Fazer um system.out.println e a gente vai imprimir aqui números na posição 0. Na outra linha, eu vou imprimir também o números na posição 1, números na posição 2 e números na posição 3. Vou imprimir todos os valores que estão dentro do nosso array. Então, nosso array é de tamanho 4, né? Declaramos ele com tamanho 4, colocamos 4 elementos dentro e agora a gente vai imprimir. Vamos ver o que acontece aqui. Compilou, executou, olha lá os valores bonitinho aqui, né? Primeiro é 15, o segundo 47, 61, 58. Maravilha. E se eu tentar acessar uma posição que não exista? Por exemplo, né? Eu declarei aqui um array com 4 elementos e eu acho, né, que ele vai até o 4. E não, ele vai até o 3, porque é de 0 até menor que o tamanho, né? Então ele não chega no número que representa o tamanho, porque do 0 contado mais um aí, né? Eu vou colocar aqui 38. Saiu 28, tá tudo certo, né? Vou colocar agora só de birra, vou colocar 34 também para mudar. Na hora que eu compilo, beleza, tá tudo certo, não tem nenhum erro de escrita. Nosso código foi escrito corretamente, a gente declarou um array da forma certa, então a gente declarou o nosso array certinho, a gente dimensionou ele da forma correta, a gente fez a atribuição da forma correta e a gente imprimiu também da forma correta. Vou colocar aqui uma impressão também dele, né? Só para não escapar. E olha lá, compilei, rodei, e aí vou lá, na hora que eu compilo e rodo, a gente tem uma exception. Uma exception nova. Essa exception daqui se chama array index out of bounds. Então, eu estou tentando acessar uma posição no meu array fora dos seus limites. Então, se ele tem isso daqui, ou eu estou tentando acessar alguma coisa que está desse lado, ou que está desse lado. Pode ser para depois do array ou pode ser para antes do array, tanto faz. Se você tentar acessar uma posição menor do que 0, ele vai reclamar, e uma posição maior que o último elemento, né, o maior que a última posição, ele também vai reclamar. Note, se você brincou ou, né, já testou isso daí na linguagem C, você vai ver que na linguagem C ele não dá erro, ele não dá exceção. Mesmo isso estando errado, ele não reclama. E aí é um problema, porque se ele não reclama, você pode começar a declarar valores depois que terminou o teu array. Se você estiver imaginando a memória, e a memória como caixinhas, né? Você está colocando valores em caixinhas que estão na frente do que você reservou para você utilizar. E aí, dentro dessa caixinha, pode ter alguma coisa que você modifique que dê problema no teu programa. E aí você já viu aquelas famosas telas azuis do Windows? Programas travarem do nada?
É exatamente isso daí. Quando acontece de você gravar em uma posição de memória que não era permitida, que não era liberada, que não estava designada para você utilizar para a finalidade que você está usando. Então, se você começar a gravar valores no array sem respeitar o limite dele, na linguagem C ele deixa, mas você pode causar um problema muito grande. Como eu falo sempre para vocês, a linguagem C é o tio, né? Eu vou subir em cima do armário de super-homem. Vai lá, fião, pula aí. Só não se quebra para tua mãe não me encher o cascaio, né? Aí, a linguagem Java é a mãe. O quê? Você subir? Não pode. E ela reclama para você. Você não pode subir, meu filho. Você não pode gravar depois do array. Você não pode gravar antes dele começar. E ele reclama para você. E por que, que o Java reclama? Justamente para que você minimize os problemas na linguagem, para que ela funcione o mais redondinho possível. Ela tenta trazer para ela a responsabilidade do que você tinha que fazer certo, entendeu? Então ela tenta te segurar para você não fazer coisa errada. E eu acho bem bacana também. É uma característica dela. Bom, ruim, alguns amam, outros odeiam, mas é característica dessa linguagem e ela faz isso. E olha só, vamos ler o que aconteceu aqui, né? Ler erros é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Ele falou aqui, ó, que aconteceu uma exceção no método main. O nome dessa exception é Array Index Out of Bounds Exception. É uma exceção de acesso fora dos limites do array. O que aconteceu? Foi tentado acessar o índice 4, mas só que ele está fora dos limites, porque o tamanho do array é 4. Se o tamanho do array é 4, é 0, 1, 2 e 3. Não tem o 4. Então, o índice 4 não existe. Você poderia verificar isso aqui, por exemplo, tentar acessar o índice menos 8. Vou colocar aqui o índice menos 8. E aí você fala assim, nossa, vai dar pau na hora de compilar. Não, não dá pau na hora de compilar. Por quê? Porque ele está aceitando valores inteiros. Aceitou um valor inteiro aqui, está tudo certo, não está errado. O problema agora é em tempo de execução. Vamos ver, não é mais em tempo de compilação. Em tempo de compilação está tudo certo, está tudo escrito correto. Agora, olha só que legal. A gente teve agora um acesso na posição menos 8. Só que o nosso array é de tamanho 4. Se é de tamanho 4, novamente insistindo e relembrando e forçando vocês a entenderem e a guardarem isso. Se o tamanho dele é 4, 0, 1, 2 e 3. Menos 8 está fora dessa faixa para o lado dos negativos. Não pode. Então, qualquer valor negativo ou que exceda o tamanho, né? Ou exceda a quantidade de elementos, ele vai dar lá uma exception. E olha lá, a gente teve a mesma exceção. E é bom, porque vai ter isso aqui muitas vezes. Você vai se acostumar, você vai ver muito disso nesse semestre, no próximo semestre, no outro semestre, no outro semestre, enquanto você estiver trabalhando com arrays em Java, você vai ter essa exceção acontecendo. Sempre acontece. Não fique estressado, é normal. Ela acontece muito. E aí a gente vai identificar onde está acontecendo o problema. Faz parte da nossa diversão identificar o que está acontecendo. Eu vou deixar aqui, então, comentado para que não dê a exceção, tá bom? E aí, quando vocês executarem esse exemplo, vocês vão ver aí que vai ficar bem legal. Deixa eu dar um arquivo salvar como, para a gente fazer uma versão 2, né? Só para que vocês não percam esse exemplo. Não vão perder o exemplo, deixar tudo salvo. Beleza. Nesse segundo exemplo, eu vou fazer aqui uma declaração. A gente está declarando e a gente está declarando e dando o tamanho, ou falando a quantidade de elementos que o array vai ter. Mesma coisa, é uma outra possibilidade, então, aqui. Então, a gente já está fazendo de uma outra forma, só para ver que não vai mudar. Então, se eu compilar o programa desse jeito daqui e executar, continua exatamente igual, ele não muda em nada, continua funcionando da mesma forma.
Uma coisa que é muito importante de você visualizar aqui, tanto, né, vou tirar essas linhas aqui de comentário que seriam para dar a exceção, né, só para a gente ver o que está acontecendo. Né? Você nota que aqui existe uma sequência, existe uma lógica, né? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Existe uma lógica. E a gente poderia pensar que, bom, isso aqui parece uma sequência de números. E é uma sequência de números. E como que eu posso gerar uma sequência de números? Bom, eu posso utilizar um laço. E eu posso iterar ele, fazer com que ele mude de valores. E sim, eu posso fazer isso. Pô, perfeito, então. Então eu poderia muito bem, eu vou deixar isso do jeito que está aqui, e eu vou fazer aqui embaixo só para você ver que vai dar o mesmo resultado, né? Eu vou colocar um system out print ln só para pular de linha, para a gente ter aqui uma exemplificação. Você pode montar um laço, né? E aí a gente vai montar o nosso laço daqui. O nosso laço, ele vai começar em quanto? Ele vai começar em 0 e ele vai até 3. Então a gente vai fazer aqui, vou declarar uma variável para iterar o meu i, começando em 0, i menor ou igual a 3, e mais. E aí eu vou colocar aqui a minha impressão. Agora eu vou colocar aqui, ó, números, só que agora eu vou utilizar uma variável no lugar do número inteiro, né? Estou colocando uma variável do tipo inteiro que será substituída. E vamos ver se vai dar a diferença, né? Então, compilando isso daqui, compilou, tudo belezinha, executando, olha só, mesmo resultado. Então, você tem os mesmos valores se você imprimir na mão ou se você iterar através de um laço. Fica a gosto, né? Eu acho muito mais fácil utilizar o laço, porque você escreve muito menos. Aí você fala, mas só são 4 comandos. Tá bom. E na hora que chegar a ter listas grandes aí de, sei lá, de 50 elementos, 100 elementos, 1000, 1 milhão. Quem já viu alguma coisa de estrutura de dados, eu acho que o Bruno fez no semestre passado, né, Bruno? Eu dou exercício para você fazer com 1 milhão. Se vira, né, Bruno? Sim. Fazer com 1 milhão, mandar imprimir 1 milhão, não dá, cara, é loucura, é insanidade. Você vai fazer escrever cada uma das posições? Não dá, não vale a pena. Por isso é muito importante você aprender a utilizar laços para iterar o seu array, para você varrer o seu array, para você poder passar por cada uma de suas posições. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Aqui a gente começa lá com o nosso i valendo 0. Olha lá, ele vai imprimir como se fosse esse daqui. Quando ele voltar aqui no laço, o i vai ser incrementado. Aí de 0 ele passa a valer 1. Quando ele passou a valer 1, seria como se ele estivesse fazendo essa impressão. Depois ele volta, é incrementado, e quando ele incrementa, passa a valer 2, e aí seria como se fosse esse daqui. Aí ele vai voltar no laço, incrementar no 3, seria como se fosse esse daqui. Então, ele está repetindo esses comandos através desse laço de repetição daqui. Ou seja, ele está acessando cada uma das posições do array e a gente está conseguindo imprimir por causa disso. Muito legal, resolve bem a nossa vida essa ideia de utilizar array. E é muito bacana, porque facilita muito a vida. Então, é bem interessante fazer dessa forma. Agora, vamos ver como que eu poderia, por exemplo, gerar alguns valores. Array, o que mais Oi? tem? Diga? Eu não ouvi, desculpa, Felipe, falhou um pouquinho para mim? Maratona de programação que mais tem é array. Cara, é uma das estruturas mais utilizadas. A gente usa muito arrays. Então, assim, eu sempre vejo todo mundo falando, array é difícil, array é chato, array é não sei o quê. Cara, mas é uma das estruturas que mais facilitam a nossa vida. Sei lá, você vai montar um sistema de cadastro, né? Um site. Até mesmo Diga. a sessão, que é no PHP, a sessão é um array. É tudo, né? A gente trabalha com array em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque a gente pode ter mais de uma sessão, né? Então, tendo mais de uma sessão, eu preciso ter um conjunto de valores, né? É por Vários causa dados, disso. então, Por exemplo, quando você tem lá aquela famosa caixinha de seleção, você está fazendo lá um cadastro em um site e aparece para você uma lista dos estados e você tem que selecionar. Essa lista de estados, na verdade, é um array. ou o Ah, cara eu
Tudo na Se você HTML. quiser selecionar qualquer coisa, é um array, né? Se você tiver um conjunto para selecionar, é um array. Você utiliza muito essas estruturas, né? Então, independente, você quer pensar que não vai utilizar, sim, você está utilizando. Você está vendo aqui a IDE que a gente está utilizando, essa IDE, ela está abrindo várias abas, né? Cada aba dessa daí é entendido como se fosse um objeto, e ele tem que ser armazenado em algum lugar. Como que ele está sendo armazenado? Dentro de uma estrutura de array. Agora, se esse array ele é realocado dinamicamente ou não, aí o papo é outro, mas que isso daqui é um array, é um array. Então a gente está lidando aqui, ó, eu estou com vários abertos, isso aqui pode ser um array. Essa barra de ferramentas, ela pode ser feita por um array, porque eu posso ter dentro do array cada um desses botõezinhos, e aí depois eu mando ele pegar cada um dos botões e colocando ali. Voa lá, bem-vindo ao meu mundo. A gente trabalha com array todo o tempo, e array é muito útil. E para isso daí, a gente vai ver a parte básica dos arrays, né? A gente viu como fazer as declarações, mas ainda existe mais uma forma de declarar. Essa forma é bem interessante, eu gosto bastante. Utilizo muito na disciplina de estruturas de dados para agilizar alguns processos, né? Para facilitar a nossa vida. E eu vou mostrar para vocês. Vou fazer uma nova versão aqui, né? Para que a gente... Opa, eu quero nova versão, salvar como. Vou pegar o mesmo arquivo, vou salvar como, para que a gente mantenha isso daqui com os mesmos valores e vocês possam ver que dá na mesma, né? Agora, só atualizar o nome. Você pode declarar esse array direto. Eu posso pegar e falar assim, olha, você já tem os valores aqui de uma vez, né? Então, você já pode chegar e fazer isso daqui. Eu posso fazer dessa forma. Vou deixar aqui os índices, né, só para a gente ver. Tá lá. Tanto é que se... Deixa eu só tirar umas linhas em branco, né? Tem muita. Compilou. Declaração de array. Tá faltando colocar um int. Pronto. Olha lá que belezinha. Eu posso declarar um array. E agora eu declarei um array, só que eu não dei o tamanho dele, né? A gente não falou qual que era o tamanho. A partir do momento que eu não falo qual que é o tamanho, e eu estou atribuindo valores já para esse array, ele vai assumir que ele é de tamanho 4, porque esse conjunto de dados que eu tenho aqui, ele tem 4 elementos. E aí, beleza, ele entende que é um array de tamanho 4. Se eu fizer isso daqui, eu não preciso mais de fazer essa declaração posição a posição. Então, isso daqui, olha, já diminuiu, já saiu. Então, compilando, ó, eu não vou fazer mais impressão de um por um, né? Eu vou utilizar o nosso laço aqui, ó, só para a gente ver. Beleza, eu declarei um array de inteiros, coloquei os valores que eu queria, e aí, nesse caso, a gente tem 4 valores inteiros, e aí eu estou iterando esses 4 valores, e eu vou ter a minha impressão, né? Compilou, executou, bonitinho, a mesma coisa acontecendo. Olha lá, a gente tem os mesmos valores, tudo da mesma forma sendo apresentado aqui. Então, é mais uma forma que a gente tem de declarar, e agora a gente está declarando, dimensionando e já dizendo quais são os valores do array. Então, é um processo mais enxuto ainda. Comumente a gente não utiliza, né? A gente pede a entrada para o usuário, etc e tal, mas é possível. O array tem uma propriedade que diz, é uma propriedade, não é um método, se não é método não tem abre e fecha parênteses, então é uma propriedade que diz qual que é o seu tamanho, né? Então você pode fazer dessa forma, só que quantos elementos eu tenho aqui? Bom, eu sei que tem 4, porque eu estou contando. E se eu tivesse muita coisa e eu tivesse com preguiça de contar? Tem uma forma de descobrir sem que eu tenha que contar? Tem. Você tem uma forma, eu vou colocar aqui, ó, declarar o tamanho, né, que está lá em cima. Eu vou declarar assim, ó, números, ponto, length. Agora eu estou pegando a propriedade comprimento do array. Ele está dizendo qual que é o tamanho do array. Em algumas partes do Java, quando você for ver listas e coisas similares, você não vai ter length, você vai ter size. E aí o size vai ser um método que abre e fecha parênteses, né? Professor, agora necessita uma pergunta aí.
Diga, Tá. senhor. Beleza. Tá. Esse length, eu sei que ele é um método de... Não é um método, é um então, atributo. Não, calma, eu faço calma que eu vou chegar onde eu quero. Aí eu sei que é atributo. Mas, por exemplo, eu sei que esse length em Java, ele é um método, por exemplo, em string e em alguns outros objetos. Porém, Em string, ele é um método. então, Abre e fecha parênteses. No exatamente. array, ele é uma propriedade. Logo, não tem abre e fecha parênteses. Agora vem minha pergunta. Agora vem minha pergunta. Como que ele pode ser uma propriedade no array? Porque assim, método em um objeto é tranquilo, é fácil, é orientação a objetos. Mas o array é orientado a objetos em Java? Essa é a minha pergunta. André, array é um objeto. É por isso. Cara, na verdade, eu só chego a explicar isso de verdade, né? Eu não sei se eu explico em PO, eu acho que eu só explico isso daí em estrutura de dados, porque aí a gente vai lidar com passagem de valores em parâmetros, né? Quando você passa uma variável primitiva como parâmetro, você faz passagem por valor. Se você modificar o valor dentro do método, ele não altera quem está fora. Mas se você passar um array, o que acontece? Quando você passa um array, na verdade, você está passando a referência, porque ele é um objeto. Se você modificar dentro do método, você está modificando quem está fora. Então, são passagens de valor e passagens por referência, mas é mais para frente que eu exploro um pouquinho mais isso daí, porque a gente tem que ver método, que a gente vê na próxima, é o próximo tópico, né, que a gente vai ver, que vai ser métodos. Então, a próxima assunto Agora, uma última pergunta. Pois não, pode fazer quantas você quiser. Tranquilão. Essa length é a única propriedade do objeto array, né? Ele não possui mais nenhuma outra propriedade, nenhum outro método, é isso mesmo? Que eu conheça, não. Ok. Ele, na verdade, é um ser muito estranho, porque, cara, se você for perguntar em fórum mesmo, dos carabão, ninguém sabe explicar por que diabos os caras colocaram uma propriedade e não um método, já que array é objeto. Por isso que me confundi, por isso que eu fiz a pergunta, porque eu sempre tive essa pulga atrás da orelha por causa disso aí em array. E para mim, array não era nem objeto, agora tá claro. Pior de tudo que é, cara. Olha só, ele tanto é que ele tem a declaração do new, né? Então você faz uma nova instância, né? Então você está instanciando. E o construtor dele é diferente. O construtor dele não é um construtor, na verdade. Aqui você está falando que você está passando um array vazio. Você está passando a referência de um array vazio para ele. É totalmente bizarro. Em outras linguagens. É muito bizarro. É muito bizarro. Quando o array é objeto, em várias linguagens o array é objeto também, né? Não tem uma declaração assim, né? Por isso que eu fiquei confuso. E é muito diferente, por exemplo, de você pegar na linguagem C, né? A linguagem C, vou escrever aqui para você ver na linguagem C, para declarar um array chamado números, beleza? Do tipo inteiro, int, números, você vai dizer qual que é o tamanho. Ele tem tamanho 4, tá aqui, tá declarado um array de tamanho 4. É assim que você faz na linguagem C. Isso daqui tá escrito em linguagem C. A mesma coisa é dessa forma em Java. Por quê? Porque em Java você não está criando um objeto primitivo, você não está criando uma variável primitiva, você está criando um objeto. E aí você tem que instanciar, né? E aí você cria uma instância de. E aí é assim que você faz. E você tem esse construtor maluco aqui que é executado. Mas isso é papo bem da hora para outra disciplina. Não se preocupem com isso nessa disciplina, não é o foco dela. É só para tirar a dúvida do André e não deixar ele intrigado aí, porque eu sei que deve incomodar muito, pois já me incomodou muito também uma vez na vida. Mas lembrando, então, aqui é uma propriedade. Se é uma propriedade, não tem abre e fecha parênteses, cuidado. Na string é um método. Se fosse uma string, aí seria abre e fecha parênteses. Na string é método, abre e fecha parênteses. No array é propriedade. Beleza? Tem que lembrar isso daí. Eu posso fazer isso daqui, só para a gente ver, né? Olha só, eu vou imprimir para que a gente possa ver aqui o tamanho, né? Então, vou imprimir aqui o tamanho. Estou imprimindo o tamanho. Vamos ver aqui qual foi o tamanho. Vou colocar aqui uma referência só para a gente
saber que esse daqui é o valor que vai representar o tamanho, né? Senão vai poder confundir com os elementos do array. Compilou, executou e olha lá, 4. Opa, peraí, a gente tem um problema agora, né? Porque eu não tenho 4, ele vai só até 3, mas ele vai igual até 3. Dentro dos inteiros, se eu falar para você, quem é menor que 4? Dentro dos inteiros. O 3. Beleza, então, você falou aqui, ó, vou colocar o 4, então vamos ver se vai dar problema, né? Compilando, executando, vou lá, não tem problema. Peraí, mas 4? E esse cara é 4? Então eu vou poder pegar, por exemplo, e colocar o meu tamanho aqui? Posso. Eu posso compilar e fazer dessa forma, olha lá. E vai continuar funcionando. Ou ainda, eu posso ignorar a ideia de criar uma variável, vou salvar como aqui, só para deixar esse daqui para vocês verem, né? Vou colocar mais um aqui. Agora, você pode pensar e fazer isso aqui, ó. Não preciso, né, dessa variável. Eu posso pegar isso daqui e colocar aqui, ó. E aí eu não tenho a necessidade da variável. Continua funcionando. Então, eu vou de 0 até menor que números.length, ou seja, até menor que o tamanho do array. E aí, muito bom, facilita muito a vida. Então, a gente pode fazer dessa forma daqui. Olha lá, executando, ó, mesma coisa. Então, a gente chegou no ponto que eu queria. A gente pode trabalhar dessa forma daqui. É necessário trabalhar dessa forma? Não, você pode trabalhar até uma determinada variável, se você quiser imprimir parte do array, né? Desde que esteja dentro dos limites, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Bacana, então. Com base nisso daqui, eu gostaria de mostrar a lista e começar a executar a lista com vocês, né? Vamos ver o que a nossa lista nos traz. Então, nossa lista de exercícios. Já tem aqui a lista de vetores. Olha lá que bacaninha a lista de vetores. Ela tem alguns exercícios. O primeiro, né? Escreva um programa para ler um vetor A de 15 posições e imprimir os seus elementos. Então, vamos fazer isso daí. Então, vamos começar com esse cara. Opa. Aqui. Vou começar com um novo arquivo. Vamos começar do zero, né? Vou salvar ele, vou chamar de lista. Qual é essa aqui? Lista 8. Lista 8, L8, exercício 1. Começando com os nossos exercícios de lista. Começando aqui, então, só vou apagar os comentários desnecessários. Vamos entender aqui o que é solicitado. É solicitado para que a gente escreva um programa para declarar um array e pedir a entrada desses dados aí para o usuário. Então, para ler um vetor de 15 posições. Depois, a gente tem que imprimir isso daí. Beleza, então, para que eu peça para o usuário, eu tenho que importar o meu scanner, né? Então, import java.util.scanner. Eu fiz a importação. Se eu importei, eu sei que eu vou precisar criar um scanner para poder utilizar. Scanner, vou chamar ele de Leia igual a new scanner da entrada do sistema, system.in. Tá aí, declarei um scanner. Beleza, aqui eu já tenho tudo para começar o meu programa. Professor, Ele pede... Pois não? o Maicon, posso fazer uma pergunta aqui só, estamos nessa Michael. parte. Professor, por que quando eu crio a pasta aqui no meu computador, que nessa lista 8, né, para botar as questões dentro, aí quando eu abro ela no IntelliJ, eu não consigo criar já ali o exercício, ela cria tipo um outro módulo para depois eu poder criar o exercício 1, 2, 3, por que é isso? Ela está segmentando a tua pasta, na verdade, ela está organizando, ela está fazendo estrutura de projeto. Então, quando você cria um projeto
dependendo da IDE, ele já cria uma estrutura de pastas. Normalmente ele separa a tua pasta principal, que é o nome do teu projeto, e dentro dela tem um SRC, um source, um fonte, onde você vai ter os seus códigos .java, e você vai ter uma outra bin, que vai ter os seus binários, que são as suas classes. E aí ele vai colocar os arquivos compilados dentro do bin e os arquivos fonte dentro do source. E aí ele começa a segmentar dessa forma daí. Mas é justamente a IDE que você está utilizando que faz isso daí. E aí cada IDE tem um esqueminha, né? Tem algumas que tem o source, mas não tem o bin. Você gera fora. Então, eu já vi vários casos. É configuração, e é boas práticas, na verdade. Como a gente está fazendo simplesmente arquivos separados, né? Eu não ligo ainda da gente criar projeto. Eu ligo da gente fazer o arquivo compilar, deu certo, executou, tudo bem, porque o que interessa para a gente é o .java, não é mais nada. Beleza, mas beleza. Não precisa se preocupar agora. Mais para frente a gente vai chegar a ver quando a gente precisar, né? Quando começar a necessitar, a gente vai ver lá o que são pacotes. Então a gente vai entender o que é um pacote dentro da linguagem Java. Entenda que o pacote são essas pastas que a gente vai separando, e aí ele funciona para organizar o nosso projeto. E aí a gente vai ter uma organização do nosso projeto em pastas e subpastas. E aí a gente consegue colocar arquivos em determinadas posições dessa estrutura de pastas que a gente cria, e a gente consegue acessar eles de forma diferente. Porque, lembre-se, eu sempre falo para vocês, olha, coloca tudo na mesma pastinha, porque dá para acessar um, dá para acessar o outro. Então é sempre essa a ideia. Quando está tudo junto, tudo pode ser acessado no mesmo lugar. Quando você começa a separar, você tem que fazer algumas coisas a mais, que no momento não é o meu objetivo explicar, porque eu acho que vai colocar mais mais uma coisa que vai te dar trabalho em cima do que você precisa. Mas normalmente, se você for ver a tua ideia, ele deve de fazer aqui um import de alguma coisa que você colocou de nome. Ele faz os importes necessários quando você tenta acessar uma coisa de outro lugar. Então, se eu quiser utilizar lá do outro exercício, eu vou fazer um import da pasta tal, e ele tem um nomezinho específico para fazer o import, e ajuda bastante. É bem legal para a organização, mas é mais para projeto. A gente ainda está em linguagem, entendendo, né? Por isso que eu não estou nesse ponto. Tá bom? Eu pensei que tinha algo que não estava muito certo, porque cada lista ele cria um módulo novo, então eu acho que deve ter, pelo certo, digamos, o melhor seria usar tudo num módulo só, né? Mas aí... Então, mas é literalmente uma boa prática. Ele não está fazendo maldade para você, não. É uma boa prática. É que para a gente, no momento, é estranho, né? Porque a gente queria pegar os arquivos tudo, porque a gente veio lá da linguagem C, do HTML, quando a gente cria, coloca tudo na mesma pastinha, né? Então a gente começa. A ideia dele seria, você lembra lá do HTML que você colocava uma pastinha de imagens? Sim. E aí você colocava as suas imagens dentro dessa pastinha separadinha, e aí para você acessar essa imagem, você tem que colocar lá um ponto, barra, imagens, barra, o nome do arquivo, não é mais somente o nome do arquivo. Para a gente não ter que fazer essa referência completa, o Java ele tem um negócio que ele chama de pacotes, né? E aí ele vai pegar esse nome, na verdade, você vai importar essa pasta, né? Você vai dizer que você tem acesso livre àquela pasta. E aí você consegue pegar o que está dentro dela. E aí fica como se estivesse na mesma, né? Para a gente, a imagem aparece como se estivesse no mesmo lugar, mesmo a gente sabendo que está em locais diferentes dentro da estrutura do HTML, né? Sim. É muito similar. Não é a mesma coisa, mas é muito similar a isso. Tá, beleza. Valeu. Joia. Vamos fazer, então, a resolução desse exercício, que ele é bem tranquilo. Eu preciso declarar agora um array. Então, vamos declarar um array. Se eu vou ler números, né, eu vou declarar aqui, e a gente vai trabalhar muito, né, com declaração de array de inteiros. Vou fazer aqui, ó, declarei um array de inteiros chamado A. Esse array agora é igual a um novo inteiro de posições. Então, ele pede ali para a gente criar 15 posições. Tá aí, ó, acabamos de criar um array chamado A de 15 posições. Ele pede para que eu leia esse array daí. Eu tenho que ler 15 números inteiros. Então, eu vou precisar fazer isso. Olha lá, vamos fazer um laço. Eu não vou ler posição por posição, porque eu não estou maluco ainda. Eu sou um cara preguiçoso, eu gosto de pensar e escrever menos. Eu não sou braçal, não gosto de digitar e nem ficar dando Ctrl+C à toa. Então, eu sou o pensador, faço menos. Olha lá, int i. Qual que é a primeira posição do nosso array? Nosso array sempre começa na posição 0.
E aí a gente vai fazer iterar até agora a posição menor que 15. Eu poderia usar o nome dele .length, eu estou colocando 15 por enquanto aqui. E eu vou passar de uma a uma, né? Então, vou incrementar de uma em uma. Estou fazendo aqui o processo de ir de uma por uma. Agora, o que eu preciso? Eu preciso falar para o meu usuário, olha, usuário, eu estou pedindo aí para você o primeiro elemento do meu array. Então, a gente vai fazer um system.out.print e eu vou pedir para ele, né? Colocar aqui e vou pedir para ele entrar com um número. Só que se eu fizer aqui, ó, entre com um número, dessa forma, e eu não vou colocar nada, eu vou executar, você vai ver o que vai sair aqui, né? Ele não vai ter nenhuma leitura, por enquanto é só para a gente ver o que vai dar na saída. Ele ficou lá com um monte de coisa, um debaixo do outro. Aí você fala, coloca um ln aqui para ver. Olha lá. Compilou, executou, pá, ficou com isso daqui. Número. Eu nunca sei quando tem que terminar. Então, eu quero falar para o meu usuário o seguinte, entre com o número e eu quero dizer qual o número que ele tem que colocar aqui, né? E eu quero dizer para ele, ó, eu quero que você entre aqui com o número 1 de 15. Depois, 2 de 15, 3 de 15, 4 de 15, para ele ter uma noção de quantos números ele vai ter que digitar. É necessário? Não, é uma firula, né? É o que o nosso professor, que é o nosso querido professor Didi, fala, né? O Didizinho fala assim, isso é frufru. Então vamos fazer frufru. Então esse frufru é legal, porque ajuda ao usuário a saber, no caso a gente, né, principalmente, a saber aonde a gente está, né? Em que momento que a gente está fazendo. Se eu colocar o i aqui, olha só que legal. Vou compilar, vou colocar um ln aqui só para a gente ver ele em linhas separadas, né? Compilando, executando, olha lá, 0, 1, 2, 3, chega até o 14. Tem alguma coisa estranha, né? Eu quero, então, na verdade, que ele imprima isso daqui mais um. Vou colocar aqui, ó, mais um. E mais um. Olha agora ficou legal. Olha lá, 1 de 15, 2 de 15, 3 de 15, até o 15 de 15. E aí ficou bacana. E era isso que eu queria. Agora que eu já estou com uma impressão bonitinha, agora eu vou mandar bala para pedir para o cara entrar com a informação para mim. Eu quero jogar dentro do meu array A, do meu vetor A, eu quero colocar na posição do i o número que eu ler do teclado. Então, vou falar para ele, leia um próximo inteiro e jogue para dentro daquela determinada posição do A. E eu estou fazendo isso daqui. Então, feito isso, compilou, executou, olha lá, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Você vai digitando números aí e ele vai, ó, 9, só para dar números diferentes, né? Nunca ficar igual aqui. Olha lá, o 14 e o 15. Acabou. Eu entrei aí com 15 números. Perfeito. Digitei 15 números. Vai dar um trampo todas as vezes, mas ele vai fazer isso daqui. Perfeito, legal, lindo, maravilhoso. Agora, eu tenho que, após isso daqui, eu tenho que mandar imprimir, que é o objetivo, né? Eu quero imprimir isso daqui. Só que se eu mandar imprimir isso daqui da forma que tá, só vou colocar aqui um ln com um /n para pular de linha. Aí ele vai pular duas linhas, uma linha do /n e outra linha do ln do print, né? Eu quero imprimir. Eu vou ter que imprimir um por um cada uma das posições? Não, vou fazer um novo laço, né? Eu vou pegar aqui a mesma estrutura de laço, só que agora eu vou fazer a impressão dos elementos. E agora eu quero imprimir os elementos. Vou fazer uma impressão diferente, né? Eu quero imprimir isso daqui, ó. Eu vou imprimir os elementos um a um. Só que para ficar um pouquinho mais fácil para a gente visualizar, eu vou imprimi-los com um espaço. Então, estou imprimindo tudo na mesma linha, só que aí eu imprimo um espaço, o espaço, e aí vai ficar mais fácil da gente visualizar, né? Então, vamos ver agora o que acontece com essa impressão daqui. Compilei, deu tudo certo, executando. Eu vou colocar número de 1 a 9, depois de 0 até 4, né? Então, só para a gente ver o que acontece aqui.
Olha lá que legal. Aí a gente tem o nosso array, a gente imprimiu os valores que foram armazenados. E aí, muito bacana. Essa ideia é bem interessante, que a gente consegue juntar tudo isso em um único local. Tem algumas vantagens bem legais, se você voltar lá na lista de laços e você ler os enunciados da lista de laços, eles são bem montados para que você consiga fazer sem ter array. Porque eu falo assim, leia e verifique, né? Então você lê, verifica, lê, verifica, lê, verifica. Você lê, totaliza, lê, totaliza. Agora eu posso ler tudo, eu guardo isso aí dentro de uma variável, todos esses elementos dentro de uma única variável, e aí depois eu posso pegar e iterar ela toda, ou seja, varrer ela todinha, somando todos os números. Se eu falasse para você, eu quero a soma de todos os números que você leu agora, beleza, eu precisaria fazer isso na nossa entrada de dados? Não tenho necessidade. Eu posso iterar novamente, fazer um novo laço, um novo for, ou um while, ou um do while, o que você preferir, né? A gente pode utilizar uma nova iteração qualquer, né? Passar o nosso array todo e totalizando, né? Somando, somatizando tudo isso daí. E ao final eu tenho a soma de tudo. Se eu quiser dividir, achar a média, eu posso fazer essa soma e depois eu divido pelo nome do array.length, que eu sei a quantidade de elementos que eu vou ter. E aí eu consigo controlar dessa forma. E aí começa a ficar bem interessante. Aí a gente tem isso daí para poder trabalhar em vários pontos do nosso programa. A gente não precisa fazer tudo para ser trabalhado em um único local, num único momento, né? A gente pode ler todos os dados, armazenou isso daí, está guardado. Lá para frente no nosso programa, se for necessário, a gente volta e utiliza, itera esse array aí e a gente vai varrendo tudo. E é bem legal essa ideia. Por isso que eu acho que eu sou tão fã de array, né? Porque quando eu olho alguma coisa, eu falo, já armazena isso aí dentro de um array, bora lá, né? Uma coisa importante, eu declarei um array de inteiros. Logo, todos os elementos do meu array são inteiros. Eu não consigo, nesse momento, ter um elemento inteiro e um elemento double. Um elemento inteiro e um elemento double, outro double, um inteiro, um float. Eu não consigo misturar tipos. Isso é importante. Uma vez declarado, o tamanho dele é fixo e todo tipo. Então, quando a gente declarou aqui um array de 15 posições, a gente disse que eram em 15 inteiros. E são 15 inteiros, não é outro tipo. Então, a gente está falando aqui, eu posso guardar um short? Não, eu vou guardar um inteiro. Eu posso jogar um valor short para dentro do meu array de inteiro. Ele vai ser convertido de short para inteiro. Se eu tentar pegar de volta, eu não vou pegar em short, eu vou pegar ele inteiro. Então, ele vai armazenar inteiros. Tem que lembrar isso daí. Eu posso jogar um valor double para dentro? Se eu fizer um cast, eu posso. Então, eu faço o cast e aí vai cair dentro dele somente a parte inteira do que você passou em ponto flutuante. Essa daí é uma coisa importante. Eu não consigo, por enquanto, né? A gente não consegue armazenar tipos distintos, tipos diferentes. É sempre o mesmo tipo de dado. Então, se eu estou falando que eu estou trabalhando com array de inteiros, eu só posso guardar inteiros. Nada diferente disso daí. Ah, se eu jogar um short para dentro, cabe, mas ele converteu para inteiro. Eu posso jogar um double para dentro? Pode, mas você vai ter que fazer o cast para inteiro e ele vai perder as casas decimais. Então, é isso daí que eu estou falando para você. Ele só vai guardar inteiros, beleza? Vamos ver agora qual que é o segundo exercício, né? A gente tem lá escrever um programa para ler um vetor B de 15 posições e imprimir de trás para frente. Então, esse é bem tranquilo também. Olha só que legal. Vamos pegar esse daqui, dar um salvar como, é a mesma coisa, só que é o exercício 2 agora, né? Então, vamos pegar aqui o exercício 2. Vamos fazer o exercício 2, vou copiar o nome, vou copiar aqui também o enunciado. E imprimir em ordem invertida, ou seja, de trás para frente, né? Eu leio de 0 até o tamanho final dele, até o tamanho 14, né? Até a posição 14, e depois eu vou imprimir da posição 14 até a posição 0. É isso daí que a gente vai fazer. Então, muito legal. Aqui já tem, vou só mudar o nome do nosso array para B, aqui é B, e aí, beleza, também são 15 elementos, só que agora a gente está chamando de B. A mesma coisa está lá, tudo mudou, agora eu já mudei para B. Deixa eu ver se está tudo certinho. Compilou, está certo. Vamos ajustar agora
o quê? A impressão. Eu preciso entrar com eles numa ordem, só que eu quero imprimir de trás para frente. Quando eu vou imprimir de trás para frente, a gente vai mudar aqui o nosso for. E aí aqui, olha só, qual que é a última posição do meu array? Ele tem 15 elementos, então é 15 menos 1, ou seja, é o 14. E ele vai agora não mais menor que 15, né? Ele vai até 0. Só que se eu falar que ele vai até menor que 0, ele não vai fazer. Ele vai fazer enquanto o meu i for maior ou igual a 0. Então a gente está invertendo aqui, ó, maior ou igual a 0. E lembre-se, eu não estou contando para frente, eu não estou incrementando, eu estou decrementando. Então não é mais, é menos, menos. E aí, pronto, só isso que precisa mudar. Estou começando na última posição do meu array, estou indo até a primeira posição, vou decontando de 1 em 1. Então, rodando, executando aqui para a gente ver, vou fazer a inserção novamente na ordem, né? Eu imprimi, então, de 1 até 9, depois de 0 até 5, e ele imprimiu de 5 até 0 e de 9 até 1. Então, ele imprimiu de trás para frente. Os elementos ainda continuam nas suas devidas posições. Então, na posição 0 do meu array, eu tenho o elemento 1. Ele não está na última posição. Eu poderia fazer dessa forma, então vou deixar isso daqui, ou ainda eu poderia, vou deixar comentado aqui, né? Eu poderia fazer assim, ó. Já que a gente já sabe como obter o tamanho do nosso array, o tamanho do nosso array é b.length. Se eu fizer isso daqui, ele vai devolver para a gente 15, né? E aí eu posso fazer assim, ó, menos 1. Então, é uma possibilidade. Eu faço essa operação daqui, eu pego o tamanho do meu 14, também funciona. Vou mostrar aqui só comentando. Nem vou comentar, né? Vamos executar os dois. Só vou colocar aqui uma quebra de linha para a gente poder ver, né? Vou colocar aqui a quebra de linha só para ele quebrar, pular de linha, porque senão ele vai parar lá na última e ele vai imprimir na frente, né? Não é esse o objetivo. Compilou, executando. Olha lá, exatamente a mesma coisa. Toma cuidado, porque se você não colocar esse menos 1, o que você vai estar fazendo? Acessando uma posição que não existe no teu array. Logo, o que a gente vai ter? Array index out of bounds. Então, compilou, executou. Vou colocar aqui o mesmo valor para todos, porque o objetivo é ver o erro, né? Array index out of bounds. Tá lá, você tentou acessar a posição 15, mas ele vai de 0 a 14. Então, não tem posição 15. Então, só para lembrar, tem que ter aqui o menos 1. Se você quiser fazer dessa forma, se você não quiser digitar ali o valor. Belezinha, olha lá, funciona muito bem, tá bom? É isso daí. Eu acho que tá legal, a gente pode dar uma respirada. Na próxima aula a gente continua resolvendo isso daqui, fazendo mais uns exercíciozinhos bacaninhas.